Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo análise de hoje. Meu nome é Yuri Oliveira, mais uma semana estamos aqui. Nesta semana vamos trazer aí o Bitcoin e o Ethereum, alguns detalhes, algumas informações acerca de notícias, que o que impacta diretamente o Bitcoin também vai impactar ali um pouco do Ethereum. O Bitcoin é meio que o rei do criptomercado e ele é quem dita o rumo ali das demais moedas, na grande maioria das vezes, tá bom? Então, vamos começar aqui pelo Bitcoin. Agora são 18 horas e 54 minutos, horário do Brasil. Começando pelo Bitcoin, o índice medo-ganância volta a atingir o maior nível dos últimos meses. O índice medo-ganância é basicamente o índice que mede o medo do mercado e a ganância do mercado, Então, quando a pontuação vai de 0 a 24, basicamente o mercado está em medo extremo. Quando ela vai de 25 a 49, o mercado está em medo, 50 a 74, o mercado está em ganância, e de 75 a 100, o mercado está em extrema ganância. E a posição atual do mercado é 56 pontos, ou seja, está na fase de ganância. Então, atenção aí ao Bitcoin, sempre que chega nessa fase de ganância, pode estar indicando um ponto de venda. Então, esse é um primeiro detalhe. Outro ponto também é que o Bitcoin está ganhando mais aliados no Senado dos Estados Unidos. Em um recente episódio do podcast da CoinDesk, The Breakdown, a equipe do programa discutiu um assunto importante e que com certeza vai ajudar a formar um futuro no mercado de criptomoedas, principalmente do Bitcoin, relatando o papel de senadores pró-criptomoedas, principalmente em meio ao aumento do interesse da administração de Biden em regulamentar o mercado, Então, basicamente aí, nós estamos vendo que as criptomoedas, em especial o Bitcoin, têm ganhado cada vez mais foco dentro dos governos. Outro ponto também importante é que o Bitcoin segue a alta e se torna um dos melhores investimentos de 2022, onde nos últimos 7 dias a moeda teve um aumento de 15% do seu valor. Outro ponto também importante, que provavelmente foi isso que fez com que a moeda chegasse a essa valorização, foi o número de shorts, ou seja, o número de operações vendidas dentro do mercado. Apenas dia 27, domingo, foram mais de 650 milhões de reais em shorts que foram liquidados dentro do mercado num curto intervalo, apenas no domingo. Então, você pode ver aí que o mercado está bem movimentado, E geralmente, é como eu sempre falo, quando muita gente vai para um mesmo lado do barco, ele tende a virar. E como tinha muita gente ali shortando o Bitcoin, geralmente acontece o inverso, A maioria não pode ganhar, porque se a maioria ganhasse, não teria dinheiro suficiente para que todos colocassem no bolso. A minoria ganha muito porque a maioria acaba perdendo boa parte. Então vamos começar aqui com a análise do Bitcoin em si. Primeiramente, vamos dar uma olhada nos suportes e resistências, Nós estamos vendo aí no gráfico agora alguns pontos de controle que foram traçados. O ponto de controle 1 é o ponto de controle do VPVR, um indicador muito importante. Se eu puxar o VPVR aqui e traçar desse topo até este fundo, vamos ver que o ponto de controle está bem nessa faixa aqui onde foi marcado. Esse ponto de controle é um ponto onde teve o maior volume de negociação e naturalmente se torna uma resistência oculta no gráfico. Então, seria natural que o preço voltasse a testar essa zona. E os demais aqui são basicamente pontos de suporte também. Nós podemos ver que temos mais 2 pontos de controle aqui do VPVR em espaços menores de tempo, Desse ponto até esse ponto, tivemos um ponto de controle 2, e desse ponto até esse ponto, aqui da região dos 37 até os 48, tivemos aí um segundo ponto de controle, tá bom? Então, basicamente, são esses suportes e resistências que hoje eu estou vendo aqui no gráfico. Se formos acompanhar agora aqui a figura que apareceu, nós estamos agora vendo um triângulo simétrico. Esse triângulo simétrico foi rompido aqui no dia 25, E agora o alvo dele está na região dos 55 mil dólares. Então, esse é o alvo final, Mas lembrando que nós temos aqui um ponto de controle importantíssimo que exerce uma resistência bem nessa região. Então, para que esse alvo chegue, esse ponto aqui tem que ser superado com louvor. E o que estamos vendo agora é uma queda no volume, ou seja, tivemos um pico de negociações aqui, um aumento no volume, depois o volume veio em queda. Então, pode ser que estejamos iniciando agora uma retração desse movimento aqui, dessa pernada de alta. Então, o ativo recuar até essa região aqui dos
44, perdão, até a região dos 44 mil dólares, seria um ponto interessante de se recuar. Podem ver aí que na retração de Fibonacci, nós temos aí a região dos 50% em 44 e a região do 61,8 em 43. Então, o preço recuar até essa região dos 43 seria saudável, tá? Mas aqui nós temos esse ponto de suporte nos 44.799. Então, o preço recuar esse ponto para depois ele recobrar ali um pouquinho do fôlego e continuar subindo, testando essa resistência aqui em cima nos 51.810, seria extremamente natural, tá? Então, nesse curto prazo, eu não vejo tanto upside do BTC para subir mais. Então, eu espero uma retração aqui dele nessa região dos 44 para depois ele retomar o movimento de alta. Lembrando que as médias de 50 e de 100 dentro do time frame diário ainda estão bem abaixo, ou seja, mais um motivo para ele tentar buscar aí uma retração, tá bom? Partindo agora aqui para a retração de Fibonacci maior, né, nós estamos vendo aí que o ponto dos 50% está bem aqui nos 50.958, ou seja, bem próximo dessa resistência aqui. Por isso que pode ser um ponto interessante do preço voltar e retornar e testar, né? Essa aqui é uma retração desse movimento de queda, que saiu dos 69 mil até a região dos 33. Então, atenção, né? Essa região aqui pode ser uma região muito importante para o preço. E o 61,8 do Fibonacci está justamente cravado ali no alvo final, que é basicamente a amplitude dessa base aqui do triângulo simétrico até aqui, tá bom? Então, essa amplitude foi projetada a partir do ponto de rompimento, né? E o alvo nós temos aqui na região dos 55, onde justamente cai em confluência aqui com a retração de ouro do Fibonacci. Então, atenção a esse ponto aqui, esse ponto vai ser decisivo. O preço, a partir daqui, ele vai, com certeza, ter uma retração, né? E possivelmente depois, caso continue a tendência de alta, ele vai buscar novos topos. Lembrando que o topo histórico do Bitcoin está em 69 mil dólares. Então, visão agora no curtíssimo prazo, acredito numa retração, só que possivelmente, posteriormente, ele deve retomar o movimento até testar os 55 mil dólares, que aí sim vai ser ponto de decisão. Então, atenção no Bitcoin, pois é momento de ficar com uma cautela ligada absurdamente, tá? O Bitcoin ou qualquer outro criptoativo como um todo, né? Eles têm uma alta volatilidade em relação a outros ativos do mercado financeiro, então cuidado aí para que não acabe caindo em uma furada, tá? Então preste atenção aqui nessa região dos 44 até os 47, porque pode haver uma retração aqui para depois ele retomar o movimento de alta. Indo agora para o Ethereum. O Ethereum, basicamente, ele segue um padrão bem similar ao do Bitcoin, tá bom? Então, nós estamos vendo aí agora, vou colocar aqui os pontos de suporte e resistência para que vocês possam acompanhar. Nós temos aí 4 pontos do VPVR que eu tracei aqui no gráfico, né? Um dos pontos mais importantes é o ponto de controle 1, que está em 4.019. Temos o ponto de controle 2, que está em 2.416, o 3, que está em 2.600 e o 4, que está em 2.932, tá? Esse 4 aqui pode ser um ponto de controle que o ativo possa vir voltar a testar, tá bom? Então, vou mostrar para vocês aqui que ele segue uma figura também similar, ele está num triângulo simétrico que rompeu, certo? Esse rompimento do triângulo simétrico, pegando e jogando essa base aqui para cá, projetando a partir do ponto de rompimento, dá um alvo em 3.823, ou seja, o preço agora está em 3.300, ainda tem um upside de 500 dólares. Só que, como ele já subiu tudo isso, seria natural ele voltar e testar esse ponto de controle 4 aqui no VPVR. Se nós formos dar uma olhada agora na retração de Fibonacci dessa queda maior, nós vemos também que o alvo final está bem próximo do 61,8 do Fibonacci em relação a essa queda. Então, esse ponto aqui é um ponto também de extrema importância, por isso que o Ethereum está muito parecido com o Bitcoin. Então, atenção aí, porque o Ethereum deve seguir essa mesma movimentação, tá? Quando nós formos aqui observar a retração de Fibonacci em um espaço menor, né, em relação a essa amplitude aqui total, né, nós podemos ver que os 50% e o 61,8 estão ali bem na região do ponto de controle 4 do VPVR. Então, aqui seria um ponto natural de suporte. Lembrando que a média móvel de 100 períodos também está por aqui juntamente com a média móvel de 50. Então, seria natural que o preço recuasse até essa zona para depois ele retomar o movimento e buscar o alvo final. Tá bom, pessoal? Agradeço a todos até aqui, tá? Muito obrigado pela sua audiência e nos vemos na próxima análise de mercado. Forte abraço e tchau, tchau.